organizar, tá, mas o que isso significa para a minha vida? Como que eu consigo transformar essas coisas que eu absorvi em uma vida cristã e não apenas isso que nos colocam prontos, assim, não faça isso, não faça aquilo, se afaste das drogas, se afaste da promiscuidade, se afaste de tudo isso. Não, mas por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu tenho que me afastar? E isso é uma coisa que todo mundo, pelo menos todo mundo tem que fazer, seja vindo do mundo ou seja nascendo na igreja e vivendo na igreja. Daí então, todo mundo passa por aquela fase de transição, tá, isso é a fé dos meus pais, o que que é a minha fé? Por que que eu faço isso? Por que que eu sigo isso? E na minha busca por compreender, por definir o que que era para mim tudo isso, eu vi a necessidade de, às vezes, resumir. Eu gosto de fazer assim, pelo menos com conhecimento, resumir a simplicidade das coisas, procurar o aspecto menor do qual se origina tudo mais. E então aqui o que eu vou falar na real são coisas que eu diria bem óbvias, mas que muitas vezes eu deixei escapar. Eu diria que por 20 anos eu deixei escapar. E que é basicamente um resumo de conceitos. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. No que se resume a palavra, no que se resume a obra de Deus? A obra de Deus através de Cristo. Qual a coisa mais importante e básica da vida cristã? No que se resume a vida cristã? Eu vou dar a resposta direto, uma resposta, e depois eu vou dar uma resposta mais desenvolvida. Então, a primeira resposta que eu posso dar para vocês é amor. Muitas vezes a gente olha para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, e a gente vê amor em alguns lugares, mas é essencial que a gente compreenda que tudo é permeado por amor, porque se tu tira amor de certas coisas, elas ou deixam de fazer sentido, ou elas se tornam uma coisa completamente diferente. Por exemplo, se tu tira amor do casamento, ele vira um mau negócio, porque tu simplesmente vai ter que dividir tudo que tu tem com alguém, e tu vai ter que servir aquela pessoa, tu vai ter que fazer coisas que tu não tá afim por aquela pessoa, para que aquela pessoa fique feliz. Isso não faz o menor sentido se tu tira o amor da jogada. Então, por exemplo, trabalhar para sustentar, se tu tira amor da relação pai e filho, tu só tá com um parasita na tua casa. Então não faz o menor sentido. Se tu tira amor de qualquer relação humana, acaba virando puramente negócio, puramente interesses e deixa de fazer sentido. E se tu tira amor do relacionamento de Deus com o homem, ele não faz sentido algum. Ele chega a um ponto que nenhuma relação de interesses é. Porque todo o sacrifício, tu vai ver que se a gente for olhar o que fala o Antigo Testamento, toda a lei era simplesmente uma concessão de Deus de tentar fazer com que um povo falho se encaixasse aos seus padrões, sendo que eles nunca poderiam se encaixar aos seus padrões. É a concessão de Deus de dizer, tá bom, eu deixo vocês se relacionarem comigo, eu deixo vocês se aproximarem de mim. E ao mesmo tempo a gente muitas vezes deixa de ver amor em tudo isso, mas tem uma passagem muito interessante que mostra que Deus literalmente verbaliza o seu amor para Israel e para o povo, que ele fala em Oséias 11, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e à Síria? Não os dominará porque eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Então, aqui a gente pode resumir todo o Antigo Testamento e o amor de Deus no Antigo Testamento. E daí a gente vai para o Novo Testamento e a gente vai para a maior prova do amor de Deus, que não tem como tirar o amor disso, porque simplesmente Deus dá o seu Filho
para que a morte do seu filho, para que a separação do seu filho de Deus, a separação do seu filho, do filho de Deus, dele mesmo, trouxesse para nós a redenção. Então aí a gente estabelece que Deus nos amou. O amor, nisso consiste o amor, como fala em 1 João, que a gente vai ver depois, que não que a gente o amou, mas que ele nos amou primeiro. Então o amor de Deus é o primeiro fator da simplicidade da vida cristã. Então o primeiro fator é o amor de Deus para com os homens. Agora segunda parte, que é a parte onde eu quero chegar. Qual é a coisa mais importante e básica da vida cristã? No que se resume a vida cristã. E tem 3 versículos que eu gostaria de ler com vocês. O primeiro deles, quem puder abrir, está em Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Segundo versículo, rapidamente sobre Davi. Então aqui, refletindo sobre o que ele fala, Davi, ele externa o seu amor para com o Senhor, dizendo que a única coisa que ele pede, uma coisa ele pede ao Senhor, e ele busca essa coisa, que ele possa viver na casa do Senhor e contemplar a beleza do Senhor. Ele pede algo, ele pede para viver na casa do Senhor, algo que ele podia ter de certa forma, mas ainda não totalmente. Ele não tinha o Espírito Santo como nós temos depois do Pentecostes. Então é a primeira coisa, Davi, antes da obra de Jesus. Logo depois, abram por favor em Lucas 10, 42. 41, na verdade. Aqui a gente tem a passagem em que Jesus está na casa de Marta e Maria, e Marta está tentando deixar a casa o melhor possível para Jesus ficar confortável, para que tudo fique bem no lugar, e Maria simplesmente está aos pés do Senhor, e daí Marta reclama para Jesus, tá, mas Senhor, tu vai deixar ela parada aí, sem me ajudar? E daí Jesus responde isso. Respondeu o Senhor, versículo 41, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria podia ter o que Davi ansiou por anos, por toda a sua vida, de simplesmente estar aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. E por último, alguém que não esteve aos pés de Jesus, mas tinha o Espírito Santo. A gente vai para Filipenses 3, versículo 14, 13, na real. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui a gente tem 3 exemplos. Um de um homem que ansiava por estar na casa do Senhor, a coisa que ele mais ansiava era por estar na presença de Deus. Segundo, era uma pessoa que de fato estava na presença de Jesus. E o terceiro era alguém que dizia que eu abro mão de tudo, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo, eu prossigo para Cristo. Então, nesses 3 exemplos, a gente percebe claramente o que é a coisa mais importante, seja da vida cristã antes da vinda de Jesus, durante a vinda de Jesus ou após a vinda de Jesus, que é um relacionamento com Deus. É tão interessante pensar que em qualquer uma na história, em qualquer um dos momentos históricos, sempre o que mais importante, há uma coisa que cada uma dessas 3 pessoas foi recompensada e buscava e mais ansiava, era estar com Deus, era o relacionamento. E é muito interessante como Jesus coloca, em João 14, de 1 a 7, Jesus vai basicamente definir qual é a melhor coisa sobre o céu. Isso, em João 14, ele fala o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. E os levarei para mim. Isso é a coisa mais maravilhosa sobre o céu e a coisa que essas 3 pessoas, Maria, Paulo e Davi, ansiavam, era que o céu não era um lugar, não era um prédio, não era simplesmente um lugar cheio de riquezas, não era ruas de ouro, mas era estar com Jesus. Esse era o anseio deles em estar no céu. O nosso anseio como cristãos é estar no céu pelo nosso amor por Jesus, pelo nosso amor por Ele. E isso realmente é muito interessante, o quanto isso faz a diferença nas nossas vidas. De diversas formas, desde, por exemplo, eu tinha uma coisa muito peculiar, que eu não sei quem mais tinha isso, mas por muito tempo na minha vida eu tive medo de ir para o céu. Não porque não fosse um lugar bom, mas porque o conceito de eternidade me assustava profundamente. Mas isso diminuiu ou sumiu na minha vida a partir do momento que eu vi o motivo de eu ir para o céu. O motivo, por que eu quero estar no céu, por que eu quero ir para o céu e por que a eternidade toda no céu não é uma coisa assustadora. Porque estar lá é estar com Jesus, não é estar fazendo alguma coisa, não é estar simplesmente cantando, não é simplesmente estar com as pessoas, é estar com Jesus, que é o alvo. E é muito interessante como a palavra coloca. A gente viu os 2 fatores principais, digamos, da história, como a Bíblia é uma história de amor, ela é uma história de amor de Deus para com o homem e a resposta do homem em relação a Deus. E essa resposta é extremamente importante. Inclusive, como a gente falou de relacionamento, Jesus morreu para que o nosso relacionamento com Deus fosse restituído. Esse foi o motivo da morte de Jesus. E isso sobre o amar a Deus é uma coisa extremamente importante, que a gente vê até na palavra a importância disso, como diz em Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o amor de Deus por nós está estabelecido, a obra está consumada, já foi realizado, Deus já nos amou, Deus já fez tudo o que precisava para a nossa salvação, para o nosso relacionamento com Ele. Agora, Jesus diz qual é o mandamento mais importante, ou seja, o que todo mundo tem que fazer que vai resolver o problema. O que todo mundo tem que fazer que é o mais importante de toda a lei. O mais importante da lei não era não mentir, não era não cobiçar a mulher do próximo, não era não dizer o nome de Deus em vão. Era esse, amar a Deus acima de todas as coisas. Inclusive, como a gente está falando da importância do amor de Deus, em Apocalipse 2,4, fala sobre a igreja de Éfeso: vocês fazem ótimas obras, vocês seguem tudo direitinho, fazem tudo, mas o que tenho contra vocês é que vocês não têm mais o primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor, porque eles estavam fazendo tudo direitinho, mas não amavam mais o Senhor como amavam no início. Virou rotina para eles, simplesmente fazer a obra. Então a gente vê qual é, e por que é tão importante o amar a Deus, por que é tão importante o amor no fator da resposta do homem a Deus. E Jesus mesmo coloca em João 14, 23 e 24. Ele fala uma coisa muito interessante, que por muito tempo eu li ao contrário. Ele vai falar ali: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tem 2 formas de ver isso aqui. Por muito tempo eu vi de uma, que era: eu preciso provar o meu amor para Deus por fazer o que Ele manda. E não está errado, de todo errado, mas tem uma outra forma de ver que faz muito mais sentido, que é: se eu amar a Deus, se eu tenho anseio de obedecer a Deus, a resposta é amar a Ele. Se eu amar a Ele, eu vou obedecer a Ele, eu vou seguir o que Ele faz, porque o amor a Deus é o que muda as nossas vidas.
O que muda as nossas vidas é o amor. O que amar a Deus faz na tua vida. O que é a adoração? É tu valorizar a Deus, é tu amar a Deus e tu abrir mão de certas coisas, tu fazer certas coisas, tu buscar mais a Ele. Essa ânsia, esse anseio por estar com Ele é o que muda as nossas vidas. E última coisa, em João 14, 1 João 4. 1 João 4,16, que eu diria que é o resumo de tudo que a gente falou aqui. João, que viveu, era chamado de discípulo a quem Jesus amava. E João, que estava aqui na sua velhice já quando escreveu essas cartas, que viveu uma amizade com Jesus em carne e osso e depois viveu uma vida inteira com Jesus através do Espírito e através do corpo. Ele escreve a carta de 1 João, que é extremamente focada no amor. E ele chega no capítulo 4, versículo 16, ele fala: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E é interessante esse ponto específico do amor a Deus, porque Jesus é tão não egoísta que ele quer que nós o amemos para o nosso próprio bem. Ele diz que o mais importante é que nós amemos a Ele, porque Ele sabe que ao amarmos a Ele, a nossa vida vai ser transformada. E isso que é o amor aperfeiçoado em nós. Se amamos a Jesus, vamos amar a quem Ele ama. Amamos aos irmãos, pois Jesus ama eles e está neles. E amamos aos perdidos, porque Jesus os ama também. E isso volta para a questão inicial de que Deus nos salvou para que nós pudéssemos ter um relacionamento de amor com Ele e, consequentemente, com os irmãos. Como Jesus fala, que eles sejam um, como eu sou contigo, e assim o mundo saberá que eu estou neles e que eu vim fazer essa obra. Então... Agora eu vou ter que rebolar para continuar o negócio, né? Obrigado, meu filho. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Obrigado pelo compartilhar, né? Glória ao Senhor. Traduz para o inglês lá para Berendorf, viu? Porque lá para os jovens tem que ser em inglês. Glória a Deus. Amém, meus amados. Coisa linda. Glória ao Senhor. E nessa sequência, irmãos, eu quero compartilhar quero falar sobre transformação. O Senhor nos quer pessoas constantemente transformadas. 2 Coríntios 3. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Em Romanos 12, enfatiza também: não vos conformeis com este século, mas o quê? Cacau? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o principal foco da transformação que Deus quer na nossa vida
é para que nós, primeiro, dando sequência ao que o André falou, contemplemos sua face. E também para experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem tem que deixar o Espírito Santo e os agentes de transformação de Deus, transformá-lo para que ele possa experimentar a presença do Senhor, contemplar a face do Senhor, isso é, estar perto de Deus, junto dele, usufruir desta presença de amor, mas também ser transformado para conhecer a vontade de Deus. Todos nós queremos conhecer a vontade de Deus, amém? E a palavra do Senhor é cheia da vontade do Senhor, mas o homem, da maneira que está, nós, da maneira que estamos, nós não podemos conhecer toda essa vontade do Senhor, nós precisamos ser transformados. Muita gente pensa, eu já estou bem, né? Não preciso de discipulado, não preciso mexer na minha vida, não preciso de nada, né? Transformação, isso é para os fracos. Não, irmãos, todos nós precisamos de transformação, ser transformados diante de Deus, e eu quero falar de algumas coisas que nos transformam. Primeiramente, nós somos transformados pela fé. Eu já falei com vocês 3 vezes, e as 3 vezes eu falei sobre fé, né? Porque fé, meus amados, é a base de tudo. Tudo que o André falou não acontece se no nosso coração não existe uma fé verdadeira, genuína. Uma fé não apenas que crê num Deus poderoso, não apenas que crê na vida religiosa, mas uma fé pessoal que transforma o nosso coração, que tira a incredulidade, nos faz pessoas próximas de Deus, que nos achegamos a Deus. Davi, a visão que ele tinha da presença de Deus era a ser alcançada, mas ele mesmo assim, pela fé, ele se achegou perto de Deus ao ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Como ele alcançou isso? Pela fé. Hebreus 11 fala o que cada um dos heróis da fé fizeram, e o fizeram pela fé. Não tinham a revelação, não tinham Bíblia, não tinham nada do que nós temos para sustentar a nossa fé, não tinha rádio, Luizinho, não tinha nada para fortalecer a sua fé. O próprio Davi, o que ele tinha? Talvez ia com seu pai no templo uma vez por ano, e lá podia ouvir alguma coisa da palavra de Deus, e ouvia do seu pai e de alguém mais ali ao seu redor. Era assim, mas a fé estava lá, irmãos. Esses homens conheceram a Deus assim como o Paulo, como no que o André falou, que Paulo, pelo poder do Espírito Santo, viveu depois da revelação de Cristo, mas mesmo assim, pela fé, ele caminhou com Deus. Fé é algo que nos leva a caminhar com Deus. Fé é algo que nos leva a identificar e a honrar, respeitar e principalmente valorizar esta presença e esse vínculo de amor. É a fé que faz isso, irmãos. Por isso que ela nos transforma. Uma pessoa que começa a andar pela fé, tomar as suas decisões de vida pela fé, ele é transformado por Deus. Ele é transformado para mudar a sua vida. Nós não vamos mudar por uma série de coisinhas que nós vamos dizer para os discípulos. Você tem que parar de fazer isso e começar a fazer aquilo, tem que deixar isso para trás, e isso e aquilo. Não é. Você toma atitudes de fé para viver uma vida perto de Deus, próxima da vontade de Deus, na vida, no casamento, na criação de filhos, na sua moralidade, no que você vê, no que você ouve. É uma atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Para agradar a Deus só tem uma maneira, pela fé. Deus encontrando fé nesse coração. Por isso a pergunta de Deus: haverá fé na terra? Hoje o diabo milita contra a fé, a incredulidade. Eu estava conversando com alguns irmãos ontem sobre o conhecimento que nós temos lá do mundo dos judeus e árabes. Uma grande porcentagem dos judeus, 90% dos judeus, não tem mais fé. São verdadeiramente ateus. E uma grande porcentagem desse mundo que nós vivemos também são ateus, não tem mais fé. Eles não. Sabe o que é corrupção, irmãos? É uma vida sem fé.
em qualquer âmbito. No Brasil a gente convive, fala com as pessoas, né? Tem aquele conhecimento de um Deus distante, mas não tem o conhecimento de um Deus de perto, um Deus, o meu Deus, o Deus a quem eu amo. E esse mundo está cheio de incredulidade, porque a fé tem sido deixada para lá. Viver por fé, crer no Deus soberano, como nós cantamos. Então esse primeiro agente de transformação, porque a fé nos transforma, irmãos? Porque ela nos aproxima de Deus. É só pela fé que o homem pode, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse de fé em fé fala de atitude em atitude que tomamos e vivemos pela fé. As nossas ações são pela fé, irmão. Você tem que ter fé para fazer todas as coisas. Todos os passos que você vai dar na sua vida, põe a fé na frente. Eu vou fazer isso para a honra e glória do Senhor. Eu vou fazer isso para glorificar ao Senhor. Por isso, se alguma coisa na tua vida não glorifica a Deus, não faça. Não faça. Porque o que não é fruto de fé é pecado. Se algo você não pode fazer pela fé, não faça, porque senão você estará pecando. A fé nos leva para perto de Deus. O justo viverá pela fé. Eu gosto desse viverá. Viverá fala de existência, fala de respirar, fala de viver, fala de metabolismo, fala de corpo, fala de alimentação, fala de tudo. Por isso que a palavra em tudo dá graças, porque uma pessoa que vive pela fé, ela reconhece Deus em todos os seus caminhos. Amém, igreja amada? Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Me alcança a aguinha ali, Cacau, por favor. Aqui é seco. Então a fé é o primeiro agente de transformação. Deixa você ser transformado pela fé. Como o André falou, a gente não adianta a gente ter fé, a fé que vem de outra pessoa, ou que vem dos conceitos. Ele, a sua vida inteira, ele foi criado nos conceitos e princípios e preceitos de Deus, desde a mais tenra idade, cantando os louvores do Senhor, ministrando ao Senhor conosco, no bercinho dentro do estúdio, horas e horas de estúdio o André já tem, né? Mas nada disso se aproveitaria se ele não tiver a sua própria fé, se ele não começar a dar os frutos da fé que está dentro do seu coração. Eu abençoo cada irmão aqui, que Deus fortaleça a sua fé. Nossa fé precisa ser fortalecida, tem que ser fortalecida. Nós temos uma medida de fé. Aquele homem que eu já mencionei na primeira reunião, que tinha um filho endemoniado e chegou, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Quando Jesus chega, ele diz que Jesus podia fazer aquilo. Daí Jesus olha para ele e diz, mediante a tua fé. As coisas acontecem, irmãos. A fé gera os milagres de Deus na nossa vida. E são milagres que nós temos a responsabilidade de gerir diante de Deus. E é pela fé. Porém, aquele homem diz para Jesus, Jesus pergunta, diz que é pela sua fé, e ele disse, mas Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, fortalece a minha fé. A tua fé, ela precisa ser fortalecida por Deus. E Deus faz isso através da sua palavra, através da oração, da adoração, através do corpo de Cristo. Deus fortalece a sua fé. Você está aqui hoje para ter sua fé fortalecida no Senhor. Amém? Segundo ponto de transformação, as Escrituras, a palavra de Deus, e que é um agente de fortalecimento da nossa fé. A palavra de Deus
É um agente poderoso de transformação que Deus deixou no mundo. Eu fiquei pensando, uma vez eu fui no Museu do Livro lá em Israel e fiquei vendo aqueles pergaminhos escritos por séculos, por pessoas, pelos essênios, e que estão lá no Museu do Livro, os pergaminhos do Mar Morto. E eu fui vendo a riqueza de tudo aquilo. Deus permitiu que tudo aquilo chegasse até nós e ali estivesse contida a palavra do Senhor, que deu base à nova revelação de Cristo, né? É o Antigo Testamento, mas deu base à palavra do Senhor, a revelação que nós temos hoje através de Cristo. E o próprio Jesus usou toda a Escritura, ele citou a Escritura, os Salmos são citados mais de 100 vezes no Novo Testamento. Por quê? Porque ali está contida a palavra de Deus. E eu louvei ao Senhor junto com o irmão que estava comigo, pela obra de Deus, através da palavra, de ter deixado a palavra de Deus chegar até nós, irmãos. Que coisa maravilhosa hoje, em tantas línguas, em quase todas as línguas do mundo está a palavra de Deus, e a gente pode ter acesso a ela de uma forma muito simples. Hoje todo mundo aí nesse celularzinho que nós temos, né, em livros, em inúmeras versões, você pode ter 10 Bíblias dentro do seu celular em versões diferentes, em línguas diferentes. Eu tenho 4, uma em português e 3 em inglês. Ali está à disposição a palavra do Senhor, mas para o que serve a palavra de Deus? Para transformar a sua vida. Para transformar a nossa vida. É um agente de transformação. Há poucas semanas atrás eu vi de novo o filme de Martinho Lutero, né? De Lutero, o reformador. E como a palavra de Deus impactou a vida daquele homem. Quando ele teve contato verdadeiro com a palavra e começou a estudar a palavra de Deus, e ele começou a notar que tudo o que tinha de religião no mundo era uma banalidade, estava tão distante da palavra de Deus. E isso acontece nos dias de hoje de novo, irmãos. A gente vem para dentro da igreja, a igreja tem se distanciado da palavra de Deus em inúmeros aspectos. A igreja tem se distanciado da palavra de Deus no que diz respeito à integridade, a relacionamento com Deus, a vida de casamento e tantas outras coisas que poderíamos mencionar, infelizmente, mas eu estou aqui para falar das coisas positivas, não das negativas, mas infelizmente a igreja tem se distanciado da palavra de Deus e se distancia da verdade e, por consequência, se distancia do coração de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra e Jesus estão absolutamente ligadas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O próprio Verbo de Deus, a palavra, Jesus é a palavra de Deus. Ele é o cumprimento, ele é a plenitude da palavra de Deus. E se alguém quer ter comunhão com Jesus e quer estar aos pés de Jesus, vai para a palavra. A palavra é um caminho sólido para nos levar para a presença de Deus, irmãos. A palavra é um caminho muito firme para nos aproximar do coração de Deus. Uma pessoa que vive na palavra, ela nunca está sozinha. Ela nunca está perdida. Ela sempre estará acompanhada com a própria presença de Jesus. Porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. A presença do Senhor. Como que isso acontece? Não é uma nuvem, né? Pode ser pelo Espírito Santo. A presença de Cristo, ela é absolutamente verdadeira e genuína. Paulo afirma, não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Mas isso acontece muito pela palavra. Os discípulos de Jesus, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. Permanecer quer dizer ouvir, guardar, para depois praticar. Isto é ter a palavra dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Isso nós não podemos perder, igreja. Se algo fez diferença na nossa vida, na minha vida pessoalmente, eu me converti com 16 anos. E vim do mundo, irmãos, vim de uma vida de uma adolescência drogada, conturbada, rebelde, longe de pai e mãe, né? Na rua, né? Com prostituição, sexo, droga e rock and roll.
Essa foi minha adolescência. E sujeira. Mas quando eu vim para o Senhor, eu experimentei o que Jesus disse para Pedro: vocês são limpos pela minha palavra. O pastor Erasmo me deu uma Bíblia e disse: vai ler a palavra. E eu li a palavra, em 1 ano a minha Bíblia era toda anotada. Tudo Deus falava comigo, eu riscava tudo, todos os versículos, né? Porque todos tinham significado na minha vida. Eu ia lendo a palavra de Deus, ia anotando. Hoje eu leio um livro, estou lendo um livro com uma canetinha. Eu consigo anotar 2, 3 frases de uma página, mas na minha Bíblia, minha primeira Bíblia, não. Era toda riscada, toda. Eu anotava tudo, isso é importante também. Isso ia lendo, tudo Deus me falava, aquilo trazia limpeza no meu coração, irmãos. A palavra do Senhor é um agente de transformação, porque ela nos limpa. Viu? Se tem sujeira no teu coração, põe a Bíblia para dentro, que ela é um agente de faxina, poderoso, na nossa vida, na nossa casa, no mundo, encher com a palavra de Deus. Encher esse mundo com a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Terceiro agente de transformação é a própria revelação de Cristo. É quando você entende que Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Cristo é tudo, é a plenitude. Da sua plenitude, a palavra diz, temos nós todos recebido do Senhor, da plenitude de Cristo. Eu fico imaginando o que é essa plenitude, é o que o André falou, é estar na sua presença, é valorizar a presença do Senhor Jesus, mas mais do que isso, deixar que o caráter de Cristo invada o teu coração. Isso nos transforma. O que é um discípulo de Jesus? É uma pessoa que deixa o caráter de Jesus entrar na sua vida. E você, o que é o propósito de Deus? É viver de acordo com Jesus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vivem para Cristo, para a glória de Deus. Este ser como Jesus, amados, isso faz toda a diferença. Quando Cristo vem e começa a viver na minha vida, eu sou transformado. Quando eu contemplo a face do Senhor, como o primeiro versículo que lemos de 2 Coríntios 3, contemplamos a face, isso é, o próprio rosto de Jesus se estampa em nós. Hein? Você contemplar o Senhor Jesus, como que se contempla Jesus, irmãos? Hein? Pela palavra. Pela palavra. Não é um rosto místico, né, que a gente vê. A gente compra os rostos, aquelas fotos dos rostos místicos de Jesus, que a história veio conservando, que foram pintados na Idade Média, mas não é aquilo ali, não é uma imagem. O mundo precisa de imagens, nós não precisamos de imagens, nós precisamos de presença. Presença. A face de Jesus é uma presença que vem através da palavra, e que vem também, próximo ponto, através da revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é um agente de Deus que glorifica Jesus no mundo e vem habitar dentro de nós. Quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, ele está enviando uma presença, ruach, o sopro divino de Deus sobre a vida dos seus discípulos, para que eles fossem também transformados pelo Espírito. O Consolador, João 14, quando Jesus fala sobre o Consolador, ele vem para transformar, para convencer o mundo do pecado, para consolar, para ensinar, para fazer lembrar. Ele é um agente de Deus muito presente para transformar a vida da igreja. E ele é que enche com a presença de Cristo Jesus. A revelação de Cristo se faz presente através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Que se torna, como Jesus disse em João 7, um rio
de água viva no nosso interior. Então, o Espírito Santo nos transforma. Nos transforma, agente transformador de Deus. Glória ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é o agente do Senhor que anda por toda a terra. Como diz em 2 Crônicas 16:9, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Espírito Santo está encontrando, ele anda pelo mundo procurando as pessoas cujo coração é totalmente dele. Irmãos, não é só crente cujo coração é totalmente do Senhor. Deus tem muitos corações por esse mundo afora. Gente que está numa igreja ou que não está numa igreja. Deus encontra em cavernas. Eu conheci um moço da Argélia, uma vez num congresso, ele veio ao nosso congresso na ilha do Chipre, e aquele moço, a história dele era muito interessante, porque ele morava com a família dentro de uma gruta, e ele amava ao Senhor de todo o coração, e ele era muçulmano, mas amava a Deus dentro daquela caverna. E um dia passou uma caravana e parou ali na frente da caverna dele, e um cristão daquela caravana compartilhou o amor de Jesus, e ele se identificou imediatamente com aquele amor de Cristo na sua vida, e entregou sua vida para o Senhor, e se tornou um cristão proclamador da palavra de Deus. Deus está trabalhando em pessoas, tem pessoas que são do Senhor, e que têm o coração, que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, por esse mundo afora. E a nossa vida também é onde o Espírito Santo está trabalhando. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deus usa todas as coisas para trabalhar, nos transformar. E o Espírito Santo é a força de Deus, é o poder de Deus que está presente nesse mundo para transformar cada coração. Glória ao Senhor Jesus. E o Espírito Santo é quem nos revela a graça. Nós somos transformados pela graça do Senhor. Maravilhosa graça. Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui fala, irmãos, sobre a caminhada de um cristão. Que tudo acontece por causa do grande amor que o André nos falou, mas através de uma dádiva, de um dom chamado graça. Estando nós mortos em nossos delitos, o homem é pecador, está morto nos seus delitos. Então isso exige o quê? Justiça. Mas graça não é só justiça. Na graça existe justiça, mas primeiro existe amor. Por causa do grande amor que nos amou. Primeiro fala do amor, depois da justiça. Então, quando junta justiça e amor, irmãos, surge um negócio chamado graça. Numa mão Deus tem justiça, o homem merece a morte, mas na outra Deus tem amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus se move por amor e transformou o seu amor e a sua justiça nisso que nós conhecemos hoje pela graça. A graça não é uma coisa nova do Novo Testamento. Há poucos dias atrás, no Natal, eu fui convidado para falar num lar de judeus, lá em Porto Alegre.
E quando eu cheguei lá, o pastor que me levou disse, olha, só que aqui não pode falar o nome de Jesus. Eu disse, Senhor, o que eu vou falar? Ah, já sei, vou falar sobre a graça. Daí eu fui lá para o Salmo 103, Deus nos coroa de graça e misericórdia. E fui lá para o Salmo que Davi fala, porque tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, a ti bendirei. Então a graça de Deus vem antes, chegou antes, né? É revelado lá atrás. Deus já falava da sua graça, da graça maravilhosa que está no seu coração. Isso é, a gente quando fala sobre graça, a gente pensa em gratuidade, mas não é gratuidade, irmãos. Graça é muito mais que gratuidade, muito mais que presentes de graça. Não, graça é algo, é um perfume que sai do coração de Deus e nos alcança e nos transforma. Você é transformado pela graça, porque pela graça você reconhece toda a obra de Cristo Jesus. Isso é, pela graça você recebe a ressurreição. Pela graça você reconhece que você já está assentado nos lugares celestiais. Olha aqui, igreja. Para onde a graça nos leva? Para os lugares celestiais, para a compreensão. A graça ela nos faz voar no propósito de Deus, não para viver só o dia de hoje e agora. A graça ela nos transforma, nos transfere para a eternidade. Glória ao Senhor. A graça é o agente de Deus, o dom de Deus. É chamado aqui, isto não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos. Ela promove a salvação, mas ela também nos leva para a ressurreição junto com Cristo. E nos leva além, nos faz assentar em lugares celestiais. Eita, graça maravilhosa. Por isso que a graça, a palavra diz, é superabundante. É superabundante graça. Graça, irmãos, muita gente pensa que é um passaporte para pecar. Muita gente diz que é pela graça e você fala, você não pode viver em pecado, mas eu vivo na época da graça. Irmãos, eu entendo a graça como uma ferramenta, um dom de Deus para eu não pecar, para eu ser santo. A graça não é uma liberação para fazer qualquer coisa de acordo com a minha vontade, viver de qualquer maneira, para me absolver minha consciência. Não, é para levar cativa a tua consciência, o teu corpo, espírito e alma para perto de Deus. Isso é graça, irmãos. A graça não é para nos liberar, né, do peso do pecado, da culpa, do que fizemos, não. É para nos ajudar a viver em santidade diante de Deus. Amém? Então a revelação da graça. E por último, irmãos, a revelação da glória de Deus. Romanos 11:33 diz assim, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória, irmãos. A revelação da glória de Deus é a revelação de que tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, Colossenses 3, creio que 17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus, fazendo para a glória de Deus. Tudo o que fizermos, se alguma coisa não glorifica a Deus, irmão, para de fazer. Porque Deus quer que nós vivamos para a sua glória. Glória fala do reconhecimento da presença de Deus na nossa vida.
do reconhecimento de quem Deus é levar Deus a sério. Glória é aquilo que nesse mundo poucas coisas, né, podem realmente manifestar a glória de Deus, mas a palavra diz que nós podemos manifestar a glória de Deus, nós podemos viver para a glória de Deus. O enunciado que temos do propósito de Deus termina dizendo que essa família de muitos filhos é para a glória de Deus. Não é para glorificar homens, não é para enaltecer nada, não é para enaltecer denominações, não é para enaltecer sistemas religiosos, não, é para a glória de Deus. E a palavra do Senhor é toda cheia da glória de Deus. A Ele, pois, a glória eternamente. A glória do Senhor se manifesta na vida da igreja. Uma igreja que realmente manifesta a glória de Deus. Esta igreja está no caminho certo. E a minha oração aqui nessa noite, irmãos, em tudo que compartilhamos, é que a nossa vida seja cheia da glória de Deus. Tua vida glorifique ao Senhor. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor. Que a nossa viagem nos Estados Unidos, esses 30 dias que ainda temos por aqui, manifeste a glória de Deus. Não queremos outra coisa. Em tudo, nossa música, no tocar, no cantar, tudo que Deus tem nos dado é para a glória de Deus. Quando a gente alcança algum sucesso, né, algum reconhecimento, é fácil a gente perder a glória de Deus. Trocar, né, aceitar a glória humana, mas não queremos aceitar a glória humana. Nós queremos a glória de Deus na nossa vida. Só a Deus a glória, toda a honra e louvor. Amém? Vamos terminar tocando, Andrei, a único que é digno de receber. Amém, glória ao Senhor.